Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Educação Física da Gente vamos contar com a participação especial de dois grandes botonistas pernambucanos. Teremos aí essa presença deles no quadro Bate-Papo da Gente. E aí gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Educação Física da Gente. Hoje contamos com a participação aqui de dois grandes botonistas pernambucanos, o Antônio Ribeiro e o Anselmo Ribeiro, que vão bater um papo legal com a gente hoje, falar um pouquinho das experiências, falar um pouquinho do botonismo, né, do futebol de botão, ou seria futebol de mesa, né? E aí, gente, se apresentem, fiquem à vontade para falar um pouquinho. Bom, boa noite, Haroldo, ao canal aí Educação Física da Gente. Meu nome é Anselmo Ribeiro, como vocês estão vendo aí, Antônio Ribeiro também, então é pai e filho, e a gente agradece aí a oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso querido esporte, né, esse desporto tão apaixonante entre todos aqueles que um dia já puderam jogar. A gente vai explicar um pouquinho melhor também a diferença entre aquele joguinho infantil que se tinha antigamente e o lado mais profissional da coisa, que é o que a gente adota hoje, o que jogamos. Esperamos aí por um bom bate-papo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. E aí, Haroldo, tudo bem? Tudo bem. Todos os que estão nos assistindo aí, né? Essa sobre o futebol de botão e o fute-mesa, que é chamado atualmente, né? Sou Antônio Ribeiro, pai aqui de Selmo, e eu fico muito agradecido com essa oportunidade que você, Haroldo, está dando aí a esse espaço para que a gente possa mostrar a importância do fute-mesa dentro da educação, né? Ele é muito importante e nesse debate aí vamos diversificar a importância desse nosso esporte. Beleza, então, em nome da equipe do canal Educação Física da Gente, agradecemos a participação de vocês, né? E começando já a conversar um pouquinho com vocês, você tocou numa coisa interessante, né? A questão da terminologia, né? A gente fala muito futebol de botão e a gente ouve também futebol de mesa. Então, o que é que vocês poderiam explicar para a gente? Tem alguma diferença? Uma delas é a que é usada mais atualmente, ou tanto faz usar um termo ou outro? Bom, você falou aí em relação ao futebol de botão e ao futebol de mesa. Eu tenho, apesar das denominações serem diferentes, eu vejo como sendo dois conceitos distintos, tá? O futebol de botão, ele dá muito a ideia daquele joguinho infantil, aquela brincadeira de criança, que eu acredito que boa parte da população um dia já tiveram a oportunidade de praticar, principalmente naqueles campos, né, que era conhecido como os estrelões da vida, aqueles times de plásticos, de acrílico, que era até fácil de encontrar, víamos muitos garotos jogando, encontrava fácil nos armarinhos, lojas de brinquedos. Então eu vejo muito o futebol de botão como isso, dessa época. O futebol de mesa, ele é denominado um esporte desde 1988, né, pelo antigo CND. Hoje temos o Ministério dos Esportes, mas antigamente era o Conselho Nacional de Desportos. Em 1988, o futebol de mesa, ele foi também reconhecido como um desporto no nosso país. E eu digo que a organização hoje, a estrutura organizacional hoje do futebol de mesa é parecido com o do futebol. O futebol, ele tem a CBF, que é a entidade máxima do esporte aqui no país, não é? E a gente tem a CBFM, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. A CBF no futebol é responsável pelo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, regionais. E também a CBFM no futebol de mesa, a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, ela é responsável por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil, por Nordestão, por Centro-Sul, que são os regionais. E as competições nacionais, como eu já citei, Copa do Brasil e Brasileiro. Abaixo das confederações, tanto no futebol como no futebol de mesa, tem as federações. Então, cada estado tem a sua federação.
Hoje somos atletas da Associação Aliancense de Futebol. Estamos aqui no interior do estado, na cidade de Aliança, mas somos filiados à Federação Pernambucana de Futebol de Mesa, ela que é responsável por realizar os campeonatos estaduais e outros eventos dentro do nosso estado. Tá? Então, a gente é filiado à federação, que, consequentemente, a federação é uma filial da Confederação Brasileira. Então, o futebol de mesa ele é um esporte. Apesar que o futebol de mesa ele não só tem uma regra. Nós somos atletas da regra um toque. Mas aí o atletismo, por exemplo, o atletismo ele tem corrida sem barreira, corrida com barreira, tem 100 metros, tem 200 metros, tem a maratona. Então, tem várias modalidades dentro do atletismo. E dentro do futebol de mesa também a gente tem várias regras. Hoje, nós somos atletas da regra um toque, mas também no país tem vários atletas de outras regras. Então, é essa pequena diferença que eu vejo entre o futebol de botão e o futebol de mesa. O futebol de botão é mais aquela parte lúdica, o futebol de mesa é aquela parte mais organizada, com confederação, com clubes, com associação, e aí com campeonatos importantes também ao longo do ano. Ok. Então é interessante a gente começar trazendo essa diferenciação, né? E quando a gente fala assim, futebol de botão, realmente vem muito à memória, a minha pelo menos assim, um jogo da infância, né? Que eu praticava bastante com os colegas, com os primos, e eu tenho muita recordação de que quando a gente não tinha o campinho, né, para jogar, a gente usava a mesa da cozinha, usava o chão de casa, né? Isso. Botava lá as equipes, montava tudo e ia jogar, ia brincar por ali, né? E aí eu gostaria de saber tanto de Antônio, que já tem mais tempo de experiência, como você, Anselmo, que começou há pouco tempo atrás. Como é que foi esse primeiro contato de vocês com o futebol de botão e depois veio a ser o futebol de mesa? Bem, Haroldo, o meu primeiro contato, como você já falou aí, na época de criança, né? nas escolas, foi o meu primeiro contato. E aí, nos intervalos, que a gente chamava o recreio, a gente levava aqueles timinhos de loja, como o Anselmo já especificou aí, e a gente marcava lá com giz, que hoje não temos mais o giz, no chão, fazia lá o campinho e a gente se divertia ali. É isso que o Anselmo falou. Esse foi o meu primeiro contato com o futebol de botão. Agora, o meu primeiro contato com fute-mesa, porque há essa diferença aí, como o Anselmo bem frisou, é uma diferença para mim grande, né? Porque a nossa parte hoje, o fute-mesa, é o profissionalismo do esporte, do fute-mesa. Temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Norte-Nordeste e várias outras competições. Eu tive o primeiro contato também nos anos 80, com o fute-mesa aqui em Aliança, que na época era a regra paraibana, que hoje ainda existe no estado da Paraíba. É uma regra única e exclusivamente deles lá na Paraíba. Depois foi que veio realmente a nossa regra aqui do toque. Isso a gente estreei em 1994. Foi quando eu dei início ao fute-mesa. E daí a gente começou a nossa associação, né? Fundamos a associação e hoje estamos aí praticando, né? Foi quando eu senti e quando entrei para realmente o fute-mesa na categoria, posso dizer assim, o profissionalismo do fute-mesa. Já por minha parte, Haroldo, meu pai sempre foi apaixonado pelo futebol, pelo futebol de mesa também, pratica há muito tempo. E desde criança eu via ele sair para jogar o futebol de mesa, né? E como ele falou, a associação ela foi fundada em 1993. Meu pai joga desde 94 e eu tinha 3 ou 4 anos de idade nessa época. Então, desde muito pequeno eu acompanho a saída dele para jogar futebol de mesa. Então, eu fui muito adepto daquele futebol de botão. Meu pai, quando ia à capital, por exemplo, ele trazia aquelas caixas colecionáveis com 6 times de um determinado país.
e aí você acabava fazendo coleções. Era fácil de encontrar também nos armarinhos, nas lojas de brinquedos aqui da cidade. Então tínhamos confrontos aqui de rua contra rua. Então era algo bem interessante. Então o futebol de botão ele está presente desde de muito cedo para mim também. Mas aí a regra oficial de um toque eu só vim jogar quando eu já tinha 18 anos de idade. Não é porque meu pai em 2008 colocou a mesa aqui dentro de casa, que não tinha espaço, não tinha um local fixo na cidade para se jogar, e como ele colocou a mesa aqui em casa, ficou até que meio que inevitável de eu não voltar a praticar, e agora conhecendo a regra que tem as competições nacionais, né? Então a Aliança também passou um tempo sem o futebol de mesa, eu acho que em 6 a 7 anos, e foi exatamente nesse período que eu me dediquei muito à questão de futebol, de futsal. Eu cheguei a jogar Pernambucano adulto de futsal. Então era um período que eu gostava muito das competições de futebol e futsal. E aí quando voltou o futebol de mesa aqui para casa, que o pai trouxe, aí também ficou meio que inevitável não entrar. E aí foi dar continuidade, e o futebol de botão, aquilo que a gente jogava antes, ajudou muito a impulsionar o botão, a ter a força, a direção. Alguns quesitos conseguiu ajudar também nesse lado do futebol de mesa como esporte. Só para acrescentar, Haroldo, mais história um pouco do botão. Eu conseguia fazer os botões, antigamente, eu acho que vocês não alcançaram, na lata de leite ninho, vinha uma tampinha para que media o leite. Conheço. Já daí já fiz isso. A gente quebrava aqueles plásticos, aqueles baquelitos que a gente chamava, e botava no fogo, derretia e fazia o time, né? Eu tinha time nesse sentido aí. Chamava quenga de coco também, eu fiz muito botão. O vidro de avião, eu participei muito também. De vidro de relógio, a gente pegava para se jogar, enfim. O futebol de mesa o futebol de botão e o futebol de mesa sempre foi minha paixão, e hoje é uma realidade, né? Hoje a nossa Associação Aliancense é reconhecida nacionalmente, muito respeitada nas competições. Ô pessoal, e uma outra questão agora. Diante de todo esse cenário que a gente está nesse momento, né, de pandemia, etc., como é que vocês têm feito para treinar? Desde o momento que vocês começaram a praticar o futebol de mesa até os dias de hoje, em algum momento vocês precisaram interromper essa prática, esse treinamento, e depois retornaram? Como eu falei, Haroldo, eu passei um bom tempo da minha infância e adolescência jogando naquele futebol de botão. Depois eu dei uma parada para tanto questão de estudos, mas também pro lado de futebol, futsal. Eu sempre gostei muito dessa parte do esporte. E quando as atividades retornaram em Aliança em 2008, que meu pai colocou a mesa aqui em casa e que a associação estava funcionando aqui na nossa residência, eu comecei, de fato, a ingressar na regra um toque, que é a regra que nós jogamos aqui. E de 2008 até agora, não houve nenhuma parada. Tá? A gente joga assiduamente, a gente treina assiduamente. Na verdade, meu pai trouxe em 2008, mas eu comecei a jogar no início de 2009. E aí eu comecei a disputar uma competição local. No ano seguinte, em 2010, a gente já começou a disputar o Pernambucano e algumas competições fora já, como Nordestão, Brasileiro. E até o momento eu não precisei parar. A única parada que eu tive foi não participar do Campeonato Pernambucano de 2011. Eu não pude participar do Pernambucano porque as etapas acontecem aos sábados e domingos. E aí, como eu estava fazendo pós-graduação, e minha pós era todos os sábados, eu não pude participar do estadual. Mas as competições locais e as competições fora, eu continuei jogando normalmente, então eu não precisei parar. Quanto à pandemia, né, que a gente está atravessando aí um momento difícil, eu e meu pai, ainda no início da pandemia, como temos uma mesa aqui em casa,
A gente continuou treinando, tudinho. Depois que vimos que a coisa era um pouco séria mesmo, né? E aí eu passei a me dedicar mais às partes mais particular minha mesmo, a área mais profissional, que a gente está também com aulas remotas, eu também sou professor, então isso exige muito da gente. E aí eu passei 3 meses sem nem pegar no time, porque a gente não tem perspectiva de quando retorna, disso, daquilo. A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa cancelou todos os eventos que aconteceriam esse ano. Ainda estamos aí à espera da Federação Pernambucana para saber se o estadual retorna ou não, mas Brasileiro, Copa do Brasil e Nordestão foram cancelados. Mas aí no dia 21 de julho eu voltei a treinar. Ontem eu e meu pai fizemos 2 partidas, depois de 3, 4 meses sem jogar. E aí a gente está retornando também aos poucos, mas aí também eu e ele só. E com aquela expectativa de saber se o estadual volta ou se não volta, né? As nacionais já foram canceladas, e aí a gente fica só no aguardo das competições estaduais, do estadual, se vai ter o individual e o de clubes, porque são competições diferentes. E a gente vem se prendendo muitas lives, né? Foram muitas lives criadas também a favor do futebol de mesa, e a gente vem conhecendo um pouquinho das pessoas que são convidadas, e um pouco do que se trata, os assuntos que são tratados. A gente vem aprendendo muito nessas lives e estreitando essas relações de amizade. Bem, Haroldo, com relação à parada, eu parei em 2000, eu tirei uma licença aqui do município e fui gerenciar uma microempresa. Aí houve essa parada de 2000 a 2000, retornamos em 2008, que eu também sofri um acidente, e nesse acidente eu passei um tempo parado, quase ir embora, como se diz, mas houve essa parada entre 2000 a 2008, por uma questão profissional, que eu também sou técnico agrícola, e fui gerenciar uma microempresa. A gente fazia o açúcar mascavo, o mel, a rapadura, e daí houve esse intervalo. E quando eu retornei da empresa, que eu tinha que retornar, que eu sou concursado aqui, e quando eu retornei, aí a gente, como o Anselmo falou, a partir de 2008, e a gente não paramos mais, né? Conseguimos, a associação funcionava na minha casa, e depois eu consegui um espaço maravilhoso através do gestor municipal, onde a gente estamos até o momento atual, nessa sala que foi fornecida pelo gestor do nosso município. Então houve esse intervalo. Quanto à pandemia, é o que Anselmo falou aí, a gente estava parado, né, porque não tinha perspectiva nenhuma de retornar às atividades, e como ele falou, a gente ontem deu a saudade, como se diz, já que temos o campo em casa, a gente deu 2 partidas e vida que segue. Vocês falaram aí de que nesses últimos dias, né, tem acontecido a participação nas lives, né? Eu pude ver alguns cartazes de vocês no Instagram, e outros botonistas também, profissionais. E aí uma coisa bem interessante, né? Na opinião de vocês, a partir do momento, vamos dizer assim, dos anos 2000 em diante, a gente percebeu um fenômeno de popularização da internet, o surgimento das primeiras redes sociais. Vocês acham que, de alguma maneira, essas redes sociais, elas vêm ajudar os botonistas a fazerem o contato, a ampliar essas relações? Com certeza, Haroldo. Eu falo com propriedade porque eu que estou à frente dessa parte aqui na Associação Aliancense de Futebol de Mesa. Então, quando a mesa foi colocada aqui em 2008 e em 2009 começamos já com as competições locais, na época tinha aquele Blogspot, né, que era gratuito na internet, e aí eu criei um blog daquele e a cada competição era colocado os acontecimentos dos atletas nas competições, isso falando em relação à Associação Aliancense. Depois veio o Facebook, veio o Instagram. Hoje o Instagram está uma febre, né? E aí
Temos a nossa página no Facebook, temos o nosso perfil no Instagram, então a cada competição, a cada notícia, qualquer novidade que aconteça em relação à nossa associação é postado nas nossas redes sociais. E há um mês a gente também criou um canal do YouTube, né? E nesse canal no YouTube a gente também já tem lá uma partida postada, então quem quiser conhecer um pouquinho do nosso esporte, é só entrar na nossa página do YouTube que vai ter. A gente ainda está alimentando porque só faz um mês que a página está ativa, mas aí a gente vê muito esse lado da rede social. Inclusive, antes da pandemia, eu tinha iniciado um trabalho com 8 adultos aqui em Aliança, e que esses 8 adultos são totalmente novatos, tá? No futebol de mesa, nunca praticaram, mas que eles começaram a praticar devido às redes sociais. Então viram que dentro na nossa cidade tem uma associação, que a associação é federada, né? Ela tem a sua relação com a Federação Pernambucana, ela tem a sua relação com a Confederação Brasileira, ela disputa campeonato pernambucano, ela disputa campeonato brasileiro, disputa Nordestão, disputa a Copa do Brasil. Então isso despertou o interesse deles e aí começamos esse trabalho. Infelizmente a pandemia atrapalhou, mas estamos com um grupo no WhatsApp só com esses novatos, né, esperando tudo isso passar para a gente retornar essas atividades. Então, muito hoje se conhece do futebol de mesa, das competições, das conquistas, das informações através das redes sociais. Então, hoje é muito importante e desde o início do retorno da Associação Aliancense não paramos nenhum minuto de postar as nossas novidades, tá? As nossas notícias, as nossas conquistas, as nossas viagens, nunca paramos e está tudo ativo. Instagram, Facebook, YouTube, e a gente tem um retorno muito positivo do público, aonde a gente chega aqui na cidade, todo mundo nos conhece por ser atletas de futebol de mesa, pelas conquistas que a gente tem, porque acompanham a gente nas nossas redes sociais. Haroldo, é muito importante as redes sociais, sem sombra de dúvidas. A mídia, eu digo sempre, é a alma do negócio, né? Então, as redes sociais hoje é uma realidade para você divulgar o nosso esporte hoje, principalmente a nossa associação, com o trabalho que o Anselmo vem realizando aí na frente, nessas divulgações, abriu um leque muito grande, né, na visibilidade da nossa associação, não só aqui na nossa cidade, mas no país e no mundo. A nossa associação hoje, ela está totalmente informatizada. Tudo que isso acontece, o que nós realizamos, o que a gente vai participar, é de fundamental importância essa divulgação. E com essa pandemia aí, foi muito importante as redes sociais. A Confederação Brasileira hoje, eles têm uma live praticamente todos os dias, convocando as pessoas, debatendo, ouvindo. Isso tem uma grande importância para que todos conheçam o que é o nosso futebol. Um exemplo foi você naquela competição que Anselmo estava do time mais bonito das competições, que você começou a conhecer e participar dessa nossa associação da gente, né? Que realmente muita gente não sabia. Aquilo ali foi um espetáculo. Para você ter uma ideia, dentro de 24 horas que conseguimos, se eu não me engano aqui, mais de 2.380. 2.380 visualizações e votos em apenas 24 horas. Isso é fantástico. Ou então as redes sociais realmente ela está sendo e contribuindo muito para o nosso esporte. Naquela competição do time mais bonito, teve mais de 5.000 visualizações, foram 2.380 votos a meu favor e 2.000 e poucos votos a favor do adversário. E aí o Instagram da Regra 1 Toque no Brasil, que é chamado de Futimesa BR, ele passou de 600 seguidores para mais de 3.000 seguidores, né? Então, uma simples competição de um time mais bonito nas redes sociais mobilizou muita gente. Muito bom, gente, muito bom. Parabéns aí por todo o trabalho de vocês.
né, a própria associação. E aí o pessoal que está assistindo a gente aí pelo YouTube, eu convido, né, reforço aqui o convite para conhecer aí o canal do pessoal da Associação Aliancense de Futebol de Mesa, as redes sociais deles e, além disso, continuar com a gente aqui no canal Educação Física da gente, tá certo? Então, você que está gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal, tanto aqui no Educação Física, como lá no Fute Mesa também, da Associação Aliancense. Deixe seus comentários e diz pra gente o que é que você gostaria de saber mais sobre o futebol de mesa aqui com a gente, tá bom? Então, pegando carona aí, já que vocês falaram um pouco sobre a associação, quando é que ela foi criada? Como é esse trabalho que vocês realizam? Quantos sócios? Como é que é o andamento da associação? A Associação Aliancense, ela tem como data de fundação 2 de setembro de 1993. Então, há pouco menos de um mês aí, vamos completar aí 27 anos de história. Então, há muito tempo já que a associação está ativa, né? Passou alguns tempos de dificuldades por não ter um local próprio dentro da cidade, mas voltamos à ativa e estamos aí há 10 anos, mais ou menos, que não paramos mais. E são 27 anos de história. Hoje, no BID da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, temos 25 atletas regularizados e aptos para disputar qualquer competição regional, estadual, nacional, usando a camisa da Associação Aliancense. Bem, Haroldo, a Associação Aliancense, como a Anselmo já falou, é uma associação sem fins lucrativos, totalmente legalizada, né? Temos o nosso estatuto, temos o nosso CNPJ, temos a nossa conta em banco, enfim, é uma associação totalmente apta a participar em todos os eventos. Temos projeto com crianças aqui no nosso município, né? A gente faz um trabalho maravilhoso, um trabalho espetacular com essas crianças. Inclusive já temos aí garotos que já foi campeão Copa do Brasil, campeão do Norte e Nordeste, vice-campeão brasileiro. Isso é muito importante para a nossa associação e para a nossa cidade, né? E no momento conseguimos, através do governo municipal, o gestor municipal que nos apoia bastante aqui no nosso município, ele dá todo o apoio à nossa associação e ele fez uma doação de um terreno para que a gente possa ter a nossa sede própria. E graças a Deus já começamos, já fizemos a base já está toda pronta. Estamos esperando agora passar a questão dessa pandemia, mas pelo que eu estou vendo, vamos dar início antes que ela termine. E o que espera mais agora, estamos esperando passar o inverno, né, que aqui está chovendo bastante, para podermos dar continuidade a essa série. E conseguimos, através do deputado Isaltino aí da capital, deputado estadual, conseguimos uma emenda de R$20 mil, né? Isso já está oficializado, já está em diário oficial, e vamos buscar essa verba para que possamos concluir a nossa sede aí, porque a gente conseguindo a nossa sede, eu hoje trabalho com 18 crianças, eu quero multiplicar para 60, e isso vai ser de grande valia, não só para a nossa associação, mas para o nosso esporte, dentro e fora da nossa cidade. A associação é isso aí, é totalmente organizada, totalmente legalizada e não podemos parar. Ok, muito bom. Então a gente já falou um pouquinho aqui sobre essas diferenças que o Anselmo falou para a gente entre o futebol de botão, que a gente praticava como um joguinho, como uma brincadeira, e essa versão mais atual, que é o futebol de mesa, algo mais organizado, estruturado, né? Atletas profissionais, inclusive, né? Eu tenho lido algumas matérias e aí em algumas delas, inclusive, comentando a contratação de atletas. Eu não recordo exatamente se um botonista de Caruaru foi contratado por um clube de Limoeiro, né? Então, a gente observa como é parecido realmente com o futebol como a gente conhece, né? Essa coisa das competições, federações, atletas que são contratados, hora está aqui, depois é contratado, vai para outro lugar, né? Mas se a gente pensar um pouquinho e voltar atrás, se a gente for pensar quem está começando agora
na prática do futebol de mesa. A entrada desse novato, vamos dizer assim, ela é automática, basta apenas se inscrever na competição para poder participar, digamos assim, desse universo das competições oficiais, ou existe algum processo onde o iniciante ele vai passando por etapas até conseguir participar dessas competições oficiais? Bom, Haroldo, como eu falei antes, o nosso esporte hoje ele está extremamente organizado. A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, ela estava com uma gestão que é extremamente competente, tá? É uma gestão que só fez o futebol de mesa crescer. As coisas hoje estão informatizadas e para facilitar essa questão de transferências de atletas, a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa ela também buscou se aproximar um pouco do futebol e colocou o prazo de 2 janelas de transferências por ano. Então, o atleta ele pode se transferir de um clube para outro de 1 de janeiro a 31 de janeiro e no período de 1 a 31 de julho é a outra janela de transferência, que é a janela que terminou agora há 5 dias atrás. Não é? Então, aí um atleta pode sair de um clube e pode ingressar em outro. O registro ele é enviado para a Federação Pernambucana, né? Se um atleta quiser vir jogar hoje, se ele joga no Sport, no Santa, no Náutico, quiser vir jogar na Associação Aliancense, ele vai ter um documento do clube atual dele, liberando o atleta das suas atividades no clube. Ele vai ter um outro documento, um ofício nosso, junto para a federação, pedindo que esse atleta seja colocado como atleta nosso, entre no nosso quadro de atletas junto à federação, que consequentemente também vai para a Confederação Brasileira. O novato que quer ingressar no futebol de mesa e quer jogar o futebol de mesa, para que o nome dele esteja apto a disputar as competições, não é necessário tempo. Ele pode entrar a qualquer momento. Então, se Haroldo hoje quiser jogar o futebol de mesa pela Associação Aliancense, eu mando uma documentação, o nome completo de Haroldo, com o CPF, com o RG, com a data de nascimento, mando para a federação dizendo que ele é o nosso novo associado. A federação manda para a Confederação Brasileira e ele entra no BID da CBFM e ele já fica apto a disputar. A única coisa que tem de respeitar os prazos é entre atletas já veteranos, são atletas que já são inscritos na Confederação Brasileira, e ele só pode mudar de clube em janeiro ou julho. O novato pode entrar em qualquer momento. Bem, Haroldo, complementando aqui, Anselmo, a nossa associação, temos 5 atletas da capital que vestem hoje o nosso manto sagrado, o nosso manto azul, que a gente chama, né? São 5 grandes atletas que passaram por Sport, Santa Cruz, pessoas de alto gabarito, de grande competência, e hoje vestem a nossa camisa. Com relação ao novato, para participar das competições, a Anselmo bem explicou, mas aqui a gente faz o seguinte, o iniciante, para ele chegar em uma competição, ele chegar, entrar e disputar uma competição, vamos supor, local tudo bem, mas uma competição a nível nacional, ele tem que ter um ranking. Existe um ranking para que possa participar. Então, Campeonato Brasileiro, então, categoria especial. Aí quem tem ranking para ir para... Não pode ir todo mundo. Então, em cada estado, tem um limite de vagas que a Confederação Brasileira determina. Pernambuco tem, vamos supor, 4 vagas para especial. Os 4 melhores do ranking, que tem um ranking acumulativo, que vai para a competição, tanto especial, Master, Sênior, Juvenil, Júnior. E atleta nosso, por exemplo, o Anselmo falou que antes da pandemia ele estava treinando o pessoal adulto aqui, como ele treina os adultos, novato, e eu treino as crianças, né? A gente faz esse joguete aqui. Ele é responsável pelos adultos que estão aprendendo agora e eu sou responsável, já tenho aqui, eu iniciei antes da pandemia, já para outra remessa de garotos, estou com 8 garotinhos de 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, já para nova renovação. Quando passar essa pandemia, eu vou dar essa continuidade. Então, esse rapaz aí que o Anselmo estava treinando ele, para ele enfrentar, um exemplo, uma competição pernambucana, Anselmo vai ter que trabalhar um pouco esse pessoal, vai ter que mostrar como é a regra,
pegar um pouco de experiência, um pouco de malícia, para que possa realmente chegar nos eventos e dificultar, para depois sim buscar os grandes resultados. Esse é um trabalho que a gente faz nos novatos que chegam para as competições. E outro detalhe importante, na nossa associação aqui, ninguém paga absolutamente nada. Aqueles que querem entrar, aqueles novatos que quiserem jogar na nossa associação, temos o time de graça, não tem mensalidade, damos todas as condições, tudo gratuitamente. É só querer. Eu quero jogar Futmesa, venha para a Aliança, que o espaço está totalmente aberto. Haroldo, e aí, como a gente falou, para participar, né, do Campeonato Aliancense, do Campeonato Pernambucano, o camarada que é novato, ele chega e pode ir para o jogo, ele já está apto para jogar. Tá? Obviamente que para ele competir, né, para ele chegar a buscar um pódio, a ser campeão, a chegar ali no mata-mata, ele requer um tempo, ele requer uma adaptação, ele precisa aprender o jogo em si, as regras, tudo. Tá? Mas ele está apto para jogar qualquer competição. E como o meu pai falou, as competições externas, que são as regionais e as nacionais, aí realmente ele precisa estar ranqueado, ele precisa ser um dos melhores do ranking, tá? Para que ele possa ir. Geralmente, quando as competições é nordestão, Pernambuco tem 10 vagas para o adulto, e aí os 10 primeiros do ranking vai. Como é brasileiro, aí isso aí já cai um pouco, já são 5. Então, a gente tem as categorias hoje, infanto juvenil, adulto, sênior e master. São categorias divididas pelas idades dos atletas. Aproveitando que a gente está falando muita coisa aí, importante, acho que eu não poderia perder a oportunidade e dar o espaço para que vocês falassem um pouco também das conquistas de vocês, né? Vários títulos, né? Inclusive, pelas minhas anotações aqui, o Antônio, campeão pernambucano individual, o Anselmo, né, chegou ao título de campeão do mundo em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas conquistas de vocês, se alguma delas se destaca, assim, que vocês consideraram a mais importante, ou aquela que foi a mais difícil. Como eu falei, a gente tem várias competições ao longo do ano, todas são geralmente jogadas nos sábados e domingos, então final de semana tal é uma determinada competição. Hoje eu estou como diretor técnico também da Federação Pernambucana de Futebol de Mesa, na regra 1 toque, então eu sou responsável pela questão de calendário, pela questão de ranking, pela questão de tabela, então tudo isso na regra 1 toque sou eu que faço. E no nosso calendário, a gente, começando de baixo, a gente tem a competição local, que é o campeonato aliancense. Esse campeonato é jogado apenas com os atletas da Associação Aliancense de Futebol de Mesa. Tá? É o nosso campeonato interno. E nesse campeonato eu sou octacampeão aliancense. Eu ganhei em 2010 e ganhei de 2013 a 2019. Então são 7 anos consecutivos aí que eu venho ganhando o interno. Mais o de 2010, são 8 no total. A Associação Aliancense ela ainda realiza por ano uma competição chamada Benão. O Benão é uma competição interestadual, é uma competição amistosa porque ela é feita por nossa associação, mas é uma competição de alto nível também. Temos amigos de Natal, da Paraíba, e vem muita gente de Recife. Já tivemos aqui a participação de sergipanos. Então, vem para aqui para a Aliança, a gente faz essa competição. E eu sou 2 vezes campeão também do Benão. Eu e meu pai somos os maiores vencedores do Benão. Eu ganhei 2 anos, ele ganhou 2 anos. E saindo da Associação Aliancense, a gente tem a Federação Pernambucana. A Federação Pernambucana ela realiza 3 competições no ano. Quando eu falo 3 competições, é porque é o Pernambucano individual, o Pernambucano de clubes e o Recife mesmo. Mas dentro do Pernambucano individual, a gente tem várias etapas, são 6 etapas. São 6 torneios e aquele atleta mais regular é o que é o campeão pernambucano. Mas no final a gente conta apenas o título estadual, né?
A gente tem algumas etapas de pernambucano, a gente conseguiu ganhar algumas, mas campeão pernambucano, eu sou 4 vezes campeão pernambucano, tetracampeão estadual. Fui campeão em 2013, 14, 17 e 19. O Recife Mesa, que é uma outra competição que a federação faz, só que o pernambucano só pode jogar os atletas que são de Pernambuco, né? Que são filiados aos clubes de Pernambuco. O Recife Mesa, que é uma competição que a federação também realiza, o Recife Mesa é uma competição estilo Benão, que é o que a gente faz aqui. Ela também é interestadual, e aí tem gente de Santa Catarina, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Natal. Então, vem gente de muitos estados. Eu sou o maior campeão do Recife Mesa também. Eu consegui isso nos últimos 5 anos. E 5 anos atrás eu não tinha nenhum título. E em 5 anos eu consegui ganhar aí 3 títulos de Recife Mesa. E me tornei hoje o maior campeão do Recife Mesa. Então, eu sou octacampeão aliancense, tetracampeão pernambucano, tricampeão do Recife Mesa. Ano passado eu fui campeão em Guarabira, na Paraíba, um torneio lá chamado Cidade Luz, que é um torneio também interestadual, que vem pessoas de vários estados. O ano passado teve 54 competidores, e aí eu consegui me sagrar campeão em Guarabira. Fui campeão da Copa do Mundo lá no Rio Grande do Norte. É uma competição que teve 4 edições, eu ganhei a segunda edição, foi em 2017. É a Copa do Mundo, que é realizado pela Rivale Eventos, lá de Natal. Então, consegui ser campeão lá no Rio Grande do Norte. E na Confederação Brasileira, que é Nordestão, Copa do Brasil e Brasileiro, eu venho chegando nos mata-matas nas últimas competições, mas eu só consegui chegar ao pódio uma vez, que são competições de um nível bem maior. E a Copa do Brasil, que coincidentemente também foi em Natal em 2015, eu fui 3º lugar da Copa do Brasil, porque cada ano as competições são jogadas em um estado diferente. Tá? Então são essas conquistas aí que eu tenho no meu currículo, e juntando as etapas de interno, juntando as etapas de pernambucano, já se passaram aí de 80 troféus de campeão. Bem, Haroldo, eu tenho, no geral, em média, de uns 45 títulos, 45 a 50 títulos conquistados, mas eu vou contar só os mais importantes. O mais importante para mim foi de Aliancense, o campeonato interno. Eu sou ex-campeão aqui, só perco aí para meu filho, né? Ele foi 8, eu sou 6. E um título muito importante para mim foi o Pernambucano de 2012. A gente participamos do Campeonato Pernambucano em 2010, foi a nossa estreia no Campeonato Pernambucano, em 2010. 2011 a gente não jogou. 2011 não jogamos o Pernambucano. E daí, quando retornamos em 2012, eu fui campeão em 2012. Esse título foi muito marcante para mim, porque a gente do interior não tinha ainda uma preparação 100%, né? Principalmente através dos campos, que o campo ele tem que ser muito bem preparado. E isso foi de grande importância para mim. Apenas em um ano, participei em 2010, que estávamos iniciando as competições pelo Pernambucano. Em 2012 eu conquistei já o título. E outro título muito importante foi do octagonal final, porque o Pernambucano ele tem um octagonal. Você participa de vários torneios durante o ano, e aí ficam os 8 melhores para disputar o octagonal final, para se conhecer o campeão pernambucano. E desse octagonal aí foram 7 partidas. Eu ganhei 6 partidas e empatei 1. Então foi uma campanha assim no octagonal espetacular. Então foi um título muito importante que eu conquistei em Pernambuco. Foi o campeonato pernambucano. O Recife Mesa, esse campeonato maravilhoso que o Anselmo falou aí, consegui ser vice-campeão. Perdi para Degane de Santa Catarina e fui vice-campeão.
O Benão é outra competição aqui interna, como o Anselmo falou, é um campeonato muito difícil, muito disputado, vem campeões brasileiros disputar aqui. E sou bicampeão, como o Anselmo também é bicampeão. Então, são uns troféus muito valiosos aqui para a gente. E com relação a brasileiro, eu fiz uma grande campanha em Recife. O campeonato brasileiro foi lá no Rio Mar. E eu fiquei em 5º lugar, jogando muito, mas infelizmente perdi para um baiano que também jogava muito. Fiquei em 5º lugar nessa competição. Então, esses são alguns troféus mais importantes que eu já conquistei, né? Lá em Guarabira fui para o pódio aí com o Anselmo, quando ele foi campeão. E eu tive a honra e o prazer. Imagine você jogar com teu filho essas competições. Eu tive a honra de um ano ele ser campeão pernambucano e eu ser vice. Isso não tem preço para o fute-mesa, né? Então essas são as grandes conquistas. A gente esqueceu de 2 conquistas que são extremamente importantes, que é o Pernambucano de Clubes. Realmente, somos bicampeões. O Pernambucano de Clubes, ele é uma competição que você não depende só de você depende da sua equipe. São 3 de uma equipe contra 3 de outra. Então, eu jogo com um, o Painho joga com outro, Tom joga com outro, ou qualquer outro que seja da Associação Aliancense, e aí a gente enfrenta, depois a gente vê os resultados das 3 mesas. Se eu ganhar, meu pai ganhar e o outro perder, a gente ganha o confronto por 2-1, né? Porque foram 2 vitórias da gente e uma do... E aí a gente somos os atuais bicampeões pernambucanos de clubes. Na verdade, a Associação Aliancense, nesses 9 anos que vem disputando aqui internamente, é sem dúvida a associação que mais vem ganhando títulos, tanto no individual como no de clubes. Em 9 anos, a gente tem 7 títulos estaduais. 5 individuais, né? 4 meu, 1 do meu pai e 2 de clubes. E o de clubes, a gente foi campeão em 2018 e 2019, o ano passado. O ano passado a gente venceu os 2 turnos. A gente não deu chance nem para Santa, nem para Sport, nem para Náutico. A gente venceu os 2 turnos e já foi campeão pernambucano direto. E em 2018 o Sport ganhou o primeiro turno. A gente tinha que ganhar o segundo para forçar uma final com o Sport. E aí o Sport ganhou o primeiro, a gente ganhou o segundo, foi para a decisão com o Sport e a gente venceu também. E aí a gente vem com essas 2 conquistas, que inclusive foram os 2 únicos anos que a gente jogou com a nossa equipe completa. Então, quando a gente jogou com a equipe completa, os 2 anos a gente conseguiu ser campeão pernambucano. E eu tô de camisa do Sport aqui, mas não é provocação não, tá? Olha só, gente, parabéns, é uma bela história, tanto na questão das conquistas e títulos, como também nos processos de formação de novos atletas, que vocês também estão envolvidos aí na Associação Aliancense, tá? E como a gente está caminhando para finalizar aqui o nosso bate-papo da gente de hoje, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas para o pessoal de casa que está começando a jogar, a praticar o futebol de mesa, deixar essas dicas aí para o pessoal. O nosso futebol de mesa, como eu falei anteriormente, ele é feito ao atletismo. Ele tem várias regras dentro do nosso esporte. A Confederação Brasileira é uma só. Dentro da Confederação estão lá entrelaçadas várias regras. Então a gente tem a regra 12 toques. A regra 12 toques, ela se parece muito com o futebol de botão. Não é com aquela brincadeira mais infantil em que você sai levando a bola e vai chutar em gol. Você não tem na regra 12 toques um jogo defensivo, por exemplo. Você só tem jogo ofensivo, você só vai para frente. E cada regra, ela tem as suas particularidades. Então, por exemplo, a mesa da 12 toques, a mesa do dadinho, a mesa da regra 3 toques é diferente da nossa regra, que é a regra de um toque. Então, cada regra tem as suas particularidades, são diferentes. Tá bom? São futebol de mesa, porém, a jogabilidade são diferentes. Então, a nossa regra, que é a regra de um toque, sem dúvida, ela é denominada como um xadrez do futebol de mesa. Ela é a regra mais difícil que existe no futebol de mesa.
Então, uma pessoa que chega para jogar a regra de um toque, ela vai levar um bom tempo, uns 6, 8, um ano, dependendo da frequência que ela vai treinar, para ela se tornar competitiva, para ela pegar toda a leitura de jogo, porque a nossa regra ela tem a parte ofensiva, tem a parte defensiva, então é muito técnica, é muito tática, é de uma coordenação motora muito grande, o raciocínio tem que ser, a leitura de jogo, é um esporte espetacular. A nossa regra ela é extremamente difícil e é essa dificuldade que torna ela apaixonante. Então a gente consegue ver gols de todas as formas, de pequena distância, de média distância, de longa distância. Então a gente consegue ver gols, jogadas fantásticas. E o pessoal que quiser jogar o futebol de mesa, nos acompanhe nas nossas redes sociais. O nosso Facebook, o nosso Instagram é AA Futmesa, tá? E o nosso YouTube é Associação Aliancense de Futebol de Mesa. Então, assim, quem quiser, tem lá as partidas. Hoje temos um leque grande de jogos disponíveis na plataforma do YouTube, no Facebook, jogos que foram ao vivo, então tem jogos completos, tem parte de jogos. Então, hoje tem muita facilidade de encontrarmos o futebol de mesa nas redes sociais. Então, quem tiver alguma dúvida, seria importante, Haroldo, quando você deixar, né, o vídeo aqui no YouTube, deixar na descrição também, tá, o link das nossas redes sociais, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do futebol de mesa. No nosso Instagram tem um número que pode entrar em contato, tem um direct que pode falar, tem um message no Facebook, tem os comentários do YouTube. Então, aonde você quiser nos encontrar, você pode deixar a sua mensagem que a gente vai retornar. E eu digo que para começar o futebol de mesa é bom que você veja o futebol de mesa. Então esteja presente, veja uma partida como é. Daí aí a gente pode ir explicando detalhe a detalhe por que essa jogada foi assim, por que essa é assim, por que fez isso, por que vai fazer aquilo. E aí a gente vê que é um esporte apaixonante. Como eu falei, cada regra tem as suas particularidades. Tem aquela que se aproxima mais do futebol do botão, de antigamente, e tem aquelas que vai exigir mais de você, aquelas pessoas que gostam de um jogo mais pensado, de um jogo de estratégia, que parece muito com xadrez. Eu costumo dizer que a nossa regra ela é o xadrez misturado com a sinuca. Você precisa ter a leitura de jogo do xadrez, né? Você precisa raciocinar, ter a visão do tabuleiro, então, e ter a precisão da sinuca. Você precisa executar as jogadas com muita maestria, com muita precisão. Você precisa colocar a bola na sinuca, na caçapa. E no futebol de mesa você precisa colocar ela no gol. Mas não só tem a finalização, tem o lançamento, tem as cortadas. Então, é um jogo apaixonante. Bem, Haroldo, eu diria aos iniciantes, o apaixonado pelo fute-mesa, que procure um local, um espaço para você praticar, para você conhecer na prática esse esporte que não vai acabar nunca, como se diz. E para você jogar, você vai ter que escolher, realmente, existem várias regras para você participar, né? Tem 12 toques, dadinho, 1 toque, 3 toques, regra paraibana, pernambucana, e a nossa que é de 1 toque, né? É preciso, todos os esportes, que quando você praticar, que você fazer parte, é o treinamento, né? Você tem que se empenhar, você tem que ter realmente aquela força de vontade. Se você quiser ser um jogador de ponta, né? De jogador que vá realmente querer buscar, eu acho que todos querem, exige muito de treinamento. O nosso esporte, por exemplo, tem que se dedicar demais. Para você ser um jogador de ponta hoje na regra de 1 toque, você tem que treinar muito, tem que ser persistente. É uma repetição de jogadas, repetições de chute a gol, é uma infinidade. Então, você que queira jogar, como o Anselmo já deixou aí, Haroldo vai deixar lá o
nosso link lá para que você possa participar, entrar, assistir, né, no YouTube. Inclusive tem até a final de Anselmo da Copa do Mundo de Natal lá no YouTube. E você da capital, né, que vocês podem procurar, tem no Santa Cruz, tem no Esporte, vocês procurem lá esse pessoal lá no Santa Cruz, no Clube do Esporte, que tem o futebol de mesa. Vocês que moram na capital, que estejam interessados em participar. E quem estiver próximo aqui de Aliança, né, interior, que é 80 quilômetros aproximadamente da capital, as portas estão abertas, estamos aqui esperando quem quiser entrar em contato para a gente tirar dúvida. Se quiser que a gente faça uma apresentação, seja aí, até mesmo aí na faculdade ou em alguma escola, porque eu estou pretendendo agora, aqui no nosso município, quando voltar a pandemia, já tem esse projeto também, já conversei, tentar colocar em cada escola pelo menos um campo, né? Um campo do nosso esporte, para que eu possa pelo menos passar lá 1 dia ou 2 dias na semana, 1 horinha lá com eles, para que a gente possa desenvolver e levar também o fute-mesa aos campeonatos estudantis. Isso também é de grande importância e já estou com esse projeto, já está bem encaminhado, já está tudo acertado. Vamos passar aqui essa pandemia aí, se Deus quiser, para que a gente possa também colocar em prática e levar o fute-mesa para as escolas. Ok? Ok. Antônio Ribeiro, Anselmo Ribeiro, grandes botonistas pernambucanos. A gente aqui do canal Educação Física da Gente, mais uma vez agradecemos a participação de vocês, com tanta riqueza de informação, de explicações, né? Tirando dúvidas de quem tem interesse em começar a praticar, quem não conhecia, começando a conhecer. E para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, né, muito obrigado também por prestigiar esse momento de hoje, esse quadro aqui do nosso programa, que é o Bate-Papo da Gente. Lembrando que você não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, deixe seus comentários, diz pra gente o que mais você quer saber sobre o futebol de mesa, tá certo? Deixa seu like e até o próximo programa, tá certo? Gente, muito obrigado e até a próxima, a gente se vê por aí. Esse é o canal Educação Física da Gente. Continue nos acompanhando aí no YouTube, tá certo? E como a gente sempre diz, estudar, aprender, compartilhar, tá certo? Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu! Valeu!